Voltamos a apresentar Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Programa Condomínio em Foco na rádio CBN Maceió. Muito bem-vinda, muito bem-vindo. Vamos ao segundo bloco de hoje. Um oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Pedro Erlon. Vamos lá, Carlos. Eu queria continuar aqui com o Rodrigo, nesse outro bloco, falando, né? O Rodrigo, síndico profissional Rodrigo Jesus, quando chega em um condomínio novo, quais são as primeiras ações, Rodrigo? Quais são aquelas ações mais impactantes, né, assim que você realmente toma ali a gestão para si? Eu acho que quando a primeira ação que você precisa tomar é não tomar ação. Não, é conhecer, né? Primeiro você precisa conhecer o condomínio, porque se você for tomando ações sem necessariamente conhecer os bastidores do condomínio, você vai causar uma animosidade desnecessária no condomínio. Então, na verdade, você precisa primeiro conhecer o condomínio, conhecer os bastidores, verificar a tipologia do empreendimento, como ele é constituído, consultar projetos, consultar possíveis pendências de licenças. Dá uma leitura nas atas anteriores, né, das assembleias. Buscar o histórico do que vem acontecendo no condomínio, conhecer um pouco dos moradores, da realidade financeira, e aí sim, depois desse conhecimento, começar a tomar ações necessárias. Porque possivelmente, nessa sua vistoria, nesse seu checklist, você vai encontrar algumas demandas que aí sim vai precisar das suas ações. Eu perguntei isso, Carlos, porque principalmente no começo, muito síndico, até síndico profissional, chega fazendo aquela limpa, né? Cancelando o contrato, removendo prestador de serviço, já chega com uma série de prestadores de serviços, né? Então, eu queria saber de vocês, do nosso outro convidado, Francisco Vasco, o que é que você acha disso, Vasco? Quando um síndico já chega cancelando todos os contratos, isso é bom ou não para o condomínio? Olha, eu não enxergo isso como algo bom. Primeiramente, você tem que conhecer a realidade daquele condomínio, saber o que de fato está funcionando ou não. Até um caso prático que eu acompanhei recentemente, de um síndico que chegou, verificou que algumas situações de fato estavam irregulares, mas já estavam inseridas na cultura daquele condomínio. E a ação, já de pronto, aquele choque de gestão, causou uma série de chateações que poderiam ter sido evitadas com as leituras das atas, para entender o que se decidiu lá atrás, e talvez até de convocar uma assembleia para perguntar: pessoal, vocês querem continuar dessa forma? Porque está errado. Não é assim que funciona. E aí o síndico consegue se posicionar e fincar terreno e demonstrar que, de fato, quem vai comandar dali para frente vai ser ele, né? Queiram ou não queiram. Em relação a essa questão de choque também de gestão relacionada a contratos novos, existem prestadores de serviços que já estão no condomínio que de fato não prestam um bom serviço, mas não tem como você saber com poucos dias de contratado. Vale uma conversa, vale entender a realidade daquele condomínio em relação àquele prestação de serviço, conversar com os conselheiros, e assim, sendo bem sincero e bem direto, quando o síndico chega com esse pacote de serviços já meio que contratados, a turma tende a achar que existe um relacionamento, né, um pouco mais próximo do que deveria. Natural. E aí, até para evitar para o síndico se preservar, o interessante é que haja esse momento de conversa, esse primeiro contato. Não que depois de algum tempo ele não possa renovar todos os prestadores, mas no início o que de fato importa é ele conhecer a realidade primeiramente. Em tudo que foi dito aqui a respeito desse segundo bloco, né, aquela velha máxima: conversando é que a gente se entende. A comunicação, né, Tem Carlos? que comunicar, tem que conversar, né, Pedro Erlon? Fazer uma anamnese, como foi dito aí, tanto Francisco Vasco como Rodrigo Jesus, e entender a realidade e a história que aquele condomínio possui, né? Exato. Perfeito. E até outra situação que eu já passei na pele como jurídico, em que um determinado grupo opositor venceu a eleição e eu até cheguei a comentar uma vez com o meu sócio, eu disse: olha, eu acredito que a gente estará fora do condomínio muito em breve, porque às vezes as pessoas tendem a achar que você está ao lado de uma pessoa ou de outra, mas na verdade a gente presta um serviço para a coletividade. Perfeito. E na verdade, pela conversa do novo síndico com o jurídico, continuamos prestando serviço, né, porque houve essa transparência de mostrar: o serviço vem sendo feito dessa forma e não de outra maneira. Então tem que ser por esse caminho. Diferente quando há casos de omissão, má gestão, negligência, né, que aí tem um grau de responsabilidade civil e criminal do síndico morador,
ou do síndico profissional, né? Bem diferente. No caso de vocês, era uma ótima gestão e ficou. Assim como qualquer outro profissional, né? Não só no direito, não só o jurídico, Uma ótima consultoria. como os síndicos profissionais também, que são reeleitos. Perfeito. Né? Que quando se presta um bom serviço, claro, ninguém está à prova de não sair do condomínio, mas quando você de fato presta um bom serviço com resultados, a tendência é que você permaneça. Parece que tem gente que ainda não sabe, tem a sociedade civil e criminal, né, doutor Vasco? Mas tem, né? Tem bastante. O Rodrigo sabe mais disso na prática, a gente é muito na teoria, mas as orientações é que de fato existem responsabilidades criminais, inclusive. Né? O Pedro leu aí uma série de reportagens e todo o programa tem leitura de várias notícias, muitas delas de desvios, né? De crimes, de stalking, que a gente até conversou isso aqui em outro momento. E se não se preparar, vai responder civil, criminalmente, e a turma ainda não está abrindo o olho para isso. Precisa estar bem assessorado para não cometer esses erros. Perfeito. Perfeito. Se o doutor Francisco me permite, eu acho que a gente tem que ter cuidado, a gente, falando então como síndico, até o que fala, né? O que expressa. Eu costumo sempre dizer, olha, não é Rodrigo que está falando, quem está falando é o síndico. Perfeito. Então, o síndico falando é totalmente diferente do Rodrigo falando. Perfeito. Né? Quando você passa um comunicado, tem dúvida, pergunta à assessoria jurídica, olha, estou passando esse comunicado, a expressão, a forma que eu estou utilizando O é edital, essa. Né? O edital. Então, é fundamental passar para a assessoria jurídica, né? Até para poder não ter nenhum tipo de contestação da ata posteriormente. Né? E aí eu volto a dizer o que a gente conversou no bloco anterior, o síndico profissional ou o síndico orgânico, ele precisa estar bem assessorado, né? Perfeito. Assessoria jurídica, eu acho que é um dos pilares, né? Perfeito. Contábil, jurídica, lembrando que contabilidade e administração, né, gestão é algo mais amplo. Perfeito. Né? E você tem a vertente jurídica, a vertente contábil, e cada vertente deve ser buscada de forma bastante profissional. Daí, os síndicos profissionais que realmente sabem trabalhar com isso acabam tendo bastante êxito, né? Sim. Nessa gestão. Daí esse tema hoje tão debatido, que é o tema foco hoje, né, Pedro Erlon? Que é justamente a necessidade de um síndico profissional, se é bom ou se é ruim para o condomínio. Você que está nos ouvindo, um síndico profissional, será bom, será ruim, vale a pena investimento, não vale a pena investimento? Pedro Erlon, você que é expert em condomínio, na sua opinião, vale ou não vale a pena? Muito a pena, apesar que preocupa a quantidade hoje em dia de síndicos ditos profissionais, né? Eu acho que foi o Rodrigo que falou, né? Não é uma questão de preço, é uma questão de valor, né? Não é que não tenhamos que dar voz ou vez a quem está começando na carreira. Mas se já temos ali um profissional que já está tarimbado, gabaritado, certificado, né, pelo próprio mercado, eu acho que não podemos arriscar. E sobre isso, eu queria até perguntar ao doutor Francisco Vasco e a Rodrigo também, né? Vamos lá, o condomínio decidiu contratar o síndico profissional, né? Aquele condomínio que nunca teve síndico profissional. Como é que é feito esse contrato? Esse contrato, ele tem que ser passado em assembleia, o conselho que delibera as cláusulas, é o doutor Francisco Vasco quem vai elaborar esse contrato, o Rodrigo já manda a minuta, como é que é feita essa formalização desse momento? Vamos lá, uma coisa que precisa ficar bem nítida para quem está nos acompanhando é que não existe a regulamentação da profissão, que na verdade não chega nem a ser profissão, né? Mas vamos tratar dessa forma que foi mais fácil de entender. Não existe uma regulamentação, existem até projetos de lei tramitando nesse sentido. E no dia a dia a gente vai muito pelo que estipula o Código Civil, né? E também outras leis que são ali correlatas. A partir do momento que se deseja contratar um síndico profissional, passa-se por assembleia, até porque é um tema que deve ser votado pelos moradores. E aí tem também uma questão se seria eleito ou contratado, né? É uma nomenclatura interessante para se discutir. E isso traz também outra questão, se ele pode ser destituído ou se ele tem um contrato rescindido. Né? E aí são várias situações que, na verdade, o que vai dizer ali no dia a dia é o contrato que é firmado entre condomínio e profissional. O contrato é a vontade das partes. Não quer dizer que o contrato do Rodrigo vai ser igual ao de outro síndico profissional. Não é assim que funciona. Cada um tem suas particularidades. Geralmente possuem quase as cláusulas idênticas, né? Mas um ou outro coloca cláusulas diferentes. Tem uns que colocam cláusulas para se amarrar um pouco mais ao condomínio e outros que são muito mais flexíveis, porque de fato diz, olha, se ninguém me quer lá, não devo estar dentro do condomínio.
Passar pelo jurídico também é fundamental, porque a gente faz uma análise do CNPJ daquele profissional. Melhor que passe antes da assinatura, né, doutor? Do que Antes da depois. assinatura, Perfeito. exatamente. Boa. Porque a gente não influencia na votação da Assembleia, né? Isso aí é uma situação que cabe tanto para quem está trazendo as propostas, quanto para os próprios moradores. Os próprios moradores podem levar propostas para serem votadas na escolha do síndico profissional. E aí, no segundo momento, vem para o jurídico, nós fazemos a análise e aí a gente recomenda ou não a assinatura do contrato, né? Mas, assim, é um caminho sem volta. Eu acredito que a contratação de síndicos profissionais, a gente ainda está meio que engatinhando, tanto é que hoje quem presta um bom serviço já se destaca bastante no mercado. Perfeito. Né? E tende a se consolidar. Mas outra tendência é que também hajam outros profissionais aparecendo aqui em Maceió, Aracaju e outros estados do Brasil. Na formação realmente riquíssima do Dr. Francisco Vasco, nós temos também a formação em relação a conflitos, mediação de conflitos, não é? Então, a figura do síndico profissional, pela sua experiência, pode reduzir o nível de conflitos interpessoais entre moradores e membros do conselho, pela sua experiência, depois também de Rodrigo de Jesus, né, pela sua experiência. Como é que você vê, doutor Francisco Vasco, essa questão? Olha, não só pode como deve. Né? O Código Civil traz, e as convenções reproduzem, uma frasezinha que é que o síndico deve zelar pelo bem-estar, pela salubridade e segurança dos moradores. E isso se inclui até questões de aconselhamento, né? de sentar e conversar para evitar conflitos futuros. Perfeito. Mas da mesma forma como tem síndicos que são bons de conversa, tem outros que são um pouco mais fechados, e aí a situação desenrola de uma maneira que não deveria. Isso deságua na Assembleia, uma Assembleia conflituosa, mas em regra geral, o síndico tendo uma boa oratória, tendo um bom poder de convencimento, de explicação, transparência, ele vai saber conduzir aquele momento. Perfeito. Né? Mesmo que haja sempre aquele condômino que está ali para ser o do contra, por ser do contra. Mas, no fim das contas, o que prevalece é a maioria, e eu vejo que a maioria, geralmente, é a turma de bom senso. E eu não vou perder a oportunidade, Pedro Erla, para dizer que dia 15 de abril temos mais uma turma de comunicação oratória começando, né? E temos, sim, alguns síndicos que sempre têm feito o curso e têm ajudado nesse processo, com certeza. Então, qualquer coisa, Carlos Conce, _ no Instagram. Recomendo, já fiz. Uma honra. Corroborando aí com o doutor Rodrigo Francisco falou, acho que o papel do síndico é de mediador também, né? A grande diferença quando você é síndico profissional, você não reside naquele empreendimento, né? E aí você não tem amarras ou amizades para que possa, de certa forma, influenciar na sua mediação ou trazer favoritos, né? A imparcialidade aí fica muito própria, muito a adequada. imparcialidade é um dos motivos também, acredito eu, que hoje está se buscando mais o síndico profissional, justamente para não estar em grupos, oposições, né? As panelinhas que às vezes se formam em condomínio. Acho que é um dos motivos também essa imparcialidade. Perfeito. Algo muito interessante. Eu queria voltar a um ponto, né, que faltou o Rodrigo, né, falar sobre a questão. Rodrigo, na sua opinião, né, como é que um contrato ele é bem estruturado entre, no caso, você e o condomínio? O que você acha que não pode faltar? Veja, eu acho que o contrato ele começa já na proposta. A análise da proposta de quem está colhendo junto com a assessoria jurídica, ela inclusive consegue barrar possíveis problemas. Exemplificar. Determinado candidato colocou a proposta e ele está com algum processo criminal, né? A assessoria jurídica consegue verificar isso através do CPF, né? E se for o CNPJ, se a empresa está respondendo de alguma forma a algum processo. Então, eu entendo que o contrato ele começa já na proposta, porque se tiver alguma circunstância que impeça, vamos chamar assim, a contratação, imediatamente essa proposta já é descartada, nem se leva para a Assembleia. O principal, aí eu vou trazer para a parte prática, né, do dia a dia. Eu acredito que lá na ata precisa estar a palavra eleito, até por questões de Receita Federal, Sim. né, pegando... Eleito ao invés de contratar. Perfeito. Mesmo porque, como o doutor Francisco citou, não existe a profissão de síndico profissional. Você está ali prestando um serviço administrativo, né?
um serviço administrativo. Você não tem a profissão de síndico profissional. Você pegar, vai buscar um CBO, que é a atividade fim, você não vai encontrar essa atividade. Então, na ata, colocar valores que ele vai receber, o período que ele vai ficar, período de visitas físicas ao condomínio, informações que são básicas, mas que isso tende a influenciar diretamente no resultado do trabalho dele. Perfeito. Tá certo? E aí o contrato em si, basicamente, é o que já rege o Código Civil mesmo. Tirando pequenas particularidades de carga horária, valor, basicamente é o que está no Código Civil mesmo. Mas eu acho que essa análise, na verdade, começa até antes mesmo da Assembleia. Que estratégias podem ser usadas por síndicos profissionais para aumentar o engajamento dos condomínios das assembleias? Que a gente sabe que o engajamento é uma questão muito séria, né? Então, o que é que pode ser feito nesse sentido? Tecnologia. Primeiro, vamos pegar o mesmo exemplo que Pedro informou no bloco anterior, né? Com o advento, infelizmente, da pandemia, mas nos trouxe, né, alguns hábitos, né, que hoje ficaram, né, que hoje a gente trata com mais normalidade. O exemplo de assembleias de forma online ou assembleias híbridas, né, também, né? Tem ainda existem aquelas pessoas que têm certa dificuldade com a tecnologia, ou o caso de condomínios que têm pouco interesse do público nas assembleias. Então, eu costumo, nesses condomínios que têm pouco interesse, fazer assembleias híbridas. Então, assim, não existe desculpa. Eu não consigo ir presencial, você tem a possibilidade de fazer de forma online. Então, eu acho que é utilizada a tecnologia. Grupos de WhatsApp que disparem comunicados de forma automatizada, utilizar a inteligência artificial para responder mensagens de formas mais otimizada, para trazer essa informação também. Então, é utilizada a tecnologia. A maioria das assessorias contábeis, ela dispõe de ferramentas que já engloba tudo isso. A grande maioria. A grande maioria. E o que basta é o administrador querer utilizar, né? Essas ferramentas. Perfeito. Tecnologia salva votações, inclusive, principalmente aquelas que têm quórum especial. Reformar a convenção, né? Alterar a fachada. Mas só alertar que não é enquete de WhatsApp, né? Sim. Tem que ter um programa específico. Verdade. Homologado, né? Exatamente. Para você saber que quem está votando ali, de fato, é a pessoa que tem esse direito de voto. E outras situações também, como festividades, né? Eu vejo muitos síndicos fazendo São João, Natal, nos condomínios, amigos secretos, também com os funcionários, né? Isso é importante para que o pessoal, de fato, se sinta bem trabalhando naquele ambiente. E qualquer outra situação que evite os conflitos, principalmente nas assembleias, professor. Perfeito. A gente vê cada dia mais o pessoal com a faca nos dentes, né, como dizem, para discutir, inclusive, situações simples do dia a dia. Tudo tem que ter uma discussão. Quando eu saio para uma assembleia, minha esposa pergunta, vai demorar? Eu digo, não é para demorar. Depende. Mas eu acho que vai demorar. Eu lembrei daquele capitão do Corpo de Bombeiros que falou o seguinte, não, você síndico não, eu prefiro ficar apagando incêndio, obrigado. O capitão do Corpo de Bombeiros, viu? Preferiu apagar incêndio do que participar de incêndios em condomínios. Porque essas disputas internas, né, vira ali palanque, vira eleição mesmo, disputa eleitoral, né? Quando, por exemplo, você, Rodrigo, assume um condomínio que o condomínio estava nessa situação de lado A, lado B, e aí você assume o condomínio. Muitos querem que você compre a briga, perseguir a gestão anterior. Eu acho que isso existe ainda. Existe. Como é que você foge dessa armadilha aí? Olha, a primeira coisa, quando eu visualizo uma situação dessa, eu digo para todos, vocês precisam torcer por mim. Boa. Você não pode torcer contra mim. Porque se você estiver torcendo contra mim, está torcendo contra vocês. Então, a primeira situação é essa. E segundo, eu não tenho lados, né? Eu deixo muito claro isso, verbalizo em assembleia, dessa forma que eu estou citando mesmo. E o que eu estou aqui é para defender o condomínio, não estou defendendo a pessoa ou a pessoalidade, aquela unidade autônoma. A gente está defendendo a coletividade. Então, se for do interesse comum, eu vou ser sempre pelo interesse comum. É porque fica remoendo o passado, falando do que aconteceu. Você não quer saber muito disso, você quer daqui para frente, vamos cuidar, vamos... Eu acho que existe uma grande máxima que o passado a gente aprende com o passado, mas não vive dele, né? Perfeito. Mas tem condomínio que vive do passado. Agora, a sua transparência, né, em colocar dessa forma logo no início é fundamental. Sim.
que de forma transparente, pontual, né? Faz que as pessoas entendam, ó, realmente, ou eu torço por nós, ou nós torcendo por nós, torcendo pela nova contratação do síndico profissional, ou então estamos realmente dando tiro no pé. Vai torcer que dê errado, aí vai estar torcendo contra você mesmo. Perfeito, fundamental. Ok? Existe, então, resistência cultural à adoção do síndico profissional na opinião dos dois líderes que estão aqui? Como é que está isso hoje ainda, né? A gente falou um pouquinho mais cedo, tudo está entrelaçado, falou-se na questão de, mas vai ficar muito caro, não posso contratar e tudo, mas de forma geral, culturalmente, como é que está funcionando isso? Né? Olha, Carlos, eu vejo hoje em dia com muito mais aceitação do que alguns anos atrás. Justamente por esse movimento de quem é morador está cada dia mais desinteressado em assumir o condomínio pelas responsabilidades, pela falta de tempo, né? E o Rodrigo fez uma reflexão interessante que já tem um custo embutido no síndico morador. O que se está transferindo, claro, vai ter um pouquinho a mais ali para o síndico profissional, mas tem que saber que está contratando um profissional, uma pessoa capacitada, competente para exercer uma função. E aí ele tem que ser remunerado. Alguns são melhores do que outros em termos de valores, mas é um caminho sem volta. A partir do momento em que você não tem, em várias assembleias, uma só pessoa para assumir o cargo, você vai deixar na mão de quem? Aparece a figura do síndico profissional. E geralmente esse síndico profissional, ou ele é reeleito, ou outro síndico profissional é contratado no lugar dele. Né? Mas, fora isso, não vejo muito como os síndicos moradores voltarem a ter o seu lugar. Tanto é que já, em breve, eu acredito, teremos aí um projeto de lei aprovado para regulamentar a profissão, e aí é que teremos uma avalanche ainda maior de profissionais no mercado. Está demorando. Já era para ter. Demorando. E teve até um PL esse ano, que foi proposto, eu não lembro exatamente o número do PL, mas pela lida que eu dei, eu já não achei muito bem feito. Acho que tem que ter ajustes, mas também temos que ter um start, para depois, lá na frente, o Código Civil é a prova disso. Vem... De tempos em tempos ele está sendo reformulado e mesmo assim nem sempre atende à realidade. Não, perfeito. Programa Condomínio em Foco, temos 3 minutos, né? O tempo realmente passou rápido, né? Boa. Pedro Erlon. Tempo então, voa. eu gosto das considerações finais, aí se viram nos 60 segundos, por favor, Francisco Vasco, Rodrigo de Jesus, cada um minuto para as considerações finais. Vamos lá. Obrigado mais uma vez, a gente está sempre à disposição, assim como a OAB também, para eventos, quiserem fazer, até o próprio podcast, a gente pode colocar na OAB de alguma forma. O Rodrigo está convidado para participar dos eventos da gente e dizer que esse tema é fundamental, que as pessoas se interessem por essa função, por esse cargo e que deem mais valores aos profissionais que estão aí no mercado, porque tem muita gente boa. Né? Tem uns profissionais que não são tão bacanas assim, mas tem muita gente boa no mercado. A maioria é gente de bem e que sabe trabalhar, a gente sabe disso. Então, é importante que as pessoas apoiem, como o Rodrigo falou, que ninguém torça contra. Né? Isso é fundamental. Gratidão, Francisco Vasco, ele que é autoridade em direito condominial. Rodrigo de Jesus, o maior síndico profissional de Sergipe, um dos maiores do Norte e Nordeste do Brasil, por que não dizer do Brasil, suas considerações finais. Obrigado pelas palavras, agradecer a professor Carlos, Pedro, pelo convite, mesmo não sendo atuante no estado de Alagoas, mas mesmo assim receber esse convite e fiquei muito honrado. Obrigado, doutor Francisco, por bater essa bola junto comigo aqui sobre os temas que foram abordados e a mensagem que eu quero deixar para todos, falando de síndico profissional, entenda que não é preço, é valor, é o que você vai agregar de valor ao seu patrimônio, entendeu? Então, quando você fala de patrimônio, do seu patrimônio, você tem que optar pelo que é melhor, né? Perfeito, gratidão também, mais uma vez, Rodrigo de Jesus, autoridade no assunto, e meu amigo, meu irmão, colega de bancada, ele que é síndico profissional, gestor de seguro predial, expert em condomínios, Pedro Erlon, suas considerações finais. Agradeço a todos, em especial, Dr. Francisco Vasco, mas a Rodrigo, que conheço há 15 anos, e fico muito feliz de tê-lo aqui na nossa casa, e deixo como mensagem o seguinte: condomínios organizados, financeiramente saudáveis e juridicamente seguros são resultado direto da atuação de gestores preparados, né? Então, que esse programa seja uma provocação positiva para síndicos e condôminos aí de todo o Brasil.
Perfeito. Gratidão a você, ouvinte da Rádio CBN Maceió, nosso diretor técnico, Marcos Vasconcelos, Rafa ali da nossa produção, a todos que nos ouvem. Até a próxima semana com mais um programa Condomínio em Foco na Rádio CBN Maceió. Oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço e Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Até terça-feira que vem.